Bora, Fel, se liga nesse corte que eu separei da ESPN com Mário Marra analisando o Corinthians e o pessoal aí, o Jailson analisando o timão, o jogo de hoje à noite importantíssimo contra o Barcelona. Ramon que ainda tem uma dúvida na zaga ali, se vai com o Gustavo Henrique e Félix Torres, ou talvez coloca André Ramalho no lugar do Félix Torres. E também tem o Mário Marra analisando o time do Barcelona de Guayaquil e falando os pontos fracos que o Coringão tem que explorar para poder sair com bom resultado de lá, hein? Fica até o final e se liga nessa análise aí, pode ser importantíssima para o Corinthians. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Coringão. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. É quarta-feira e tem Corinthians, tá? Porque hoje ESPN e Disney Plus mostram pra gente o jogo do Corinthians fora de casa contra o Barcelona, lá de Guayaquil. Figura importante, então, para o Corinthians hoje. Tá mais, ele disputa a posição com outros zagueiros, então, no elenco ali de Ramon Dias. E temos, então, a questão de quem deve ser o titular. A gente tem número de jogos, rebatidas por jogo e também desarmes. O Félix Torres, que é o nosso personagem, olha aí, 4 rebatidas por jogo e quase 2 desarmes por jogo. O André Ramalho é que tem o maior número ali de rebatidas, o Félix Torres tem mais desarmes. Então são opções que o Ramon e o Emiliano têm para a partida dessa noite. Direto então com o Antônio Chamorro, porque ele conta pra gente quais são essas opções e quais as dúvidas então no time do Corinthians para a partida dessa noite. Até, né, Tonhão, a possibilidade de repente o time ter 3 zagueiros em campo. Isso já está definido, Tonhão? Bom dia. Bom dia, Bruno. Um abraço para você, pro Jailson, pro Marra e para todo mundo que acompanha o Sport Center. Olha, acho que 3 zagueiros é uma das possibilidades, mas acho que é a mais remota. O Corinthians ele se acertou muito bem, né, com esses 2 zagueiros, né? E aí tem uma disputa muito grande, porque o André Ramalho já vem jogando, né? Já é o principal nome na defesa. O João Pedro Tchoca volta do empréstimo para o Ceará e também joga muito. E de repente Félix Torres e Gustavo Henrique começam jogando contra o Mirassol. E o Corinthians não tomou gols. São 2 jogadores mais altos, e aí contra esse time do Barcelona de Guayaquil, como é o primeiro jogo fora de casa, então há a possibilidade até de o Félix Torres ser mantido ao lado do André Ramalho, ou do próprio Gustavo Henrique, que foi no ano passado titular da zaga com o André Ramalho, formarem de novo essa dupla. Também tem a questão da lateral esquerda, né? O Andileri ele ainda não foi inscrito na Libertadores, ele no jogo passado contra o Mirassol deu assistência para o gol do Memphis Depay, mas ele não pode jogar. O Matheus Bidu foi o titular contra o Mirassol, mas como vai jogar fora de casa, a tendência é que o Hugo assuma essa lateral esquerda. Então o Corinthians, pelo menos na defesa, deve ter muitas mudanças, mas ainda essa questão da dupla de zaga é uma questão ainda em dúvida. Porque também, como o próprio Félix Torres falou na entrevista coletiva de ontem, é um time mais físico, é um time que tenta se impor fisicamente no jogo, especialmente jogando em casa. Então pode ser até que o meio-campo do Corinthians possa vir reforçado, de repente, com o Alex Santana jogando, ou no lugar do Carrilho, ou do Breno Bidon. E quem volta com certeza é Rodrigo Garro, que foi poupado do jogo com o Mirassol. Com isso, o Ángel Romero deve virar apenas opção. E tem que lembrar, né, o Barcelona tem menos jogos do que o Corinthians, menos jogos oficiais do que o Corinthians neste ano, mas está invicto. No Campeonato Equatoriano são 3 jogos, 3 vitórias, é o líder. E na Libertadores, contra o El Nacional, um confronto caseiro, ganhou fora de casa, e no jogo passado, mesmo com 1 a menos desde o início, conseguiu segurar um empate. Enquanto isso, o Corinthians também vem bem embalado, né? Já está na semifinal do Paulistão, vai jogar em casa contra o Santos, mas é um confronto equilibrado e ainda tem essas peças que o Ramon pode mexer, mas eu acho que, pela sua primeira pergunta, eu acho que os 3 zagueiros, neste momento, ainda não é uma possibilidade tão concreta, mas sim, de repente, reforçar com jogadores de mais força física, Bruno. Então continua com a gente, Tonhão, pra gente discutir esse assunto, tá? A gente tem números, então, de Corinthians contra equatorianos em torneios da Conmebol. O aproveitamento é de, olha só, 55%. São 7 vitórias do Corinthians, 2 empates e 5 derrotas. Já, claro, o Jailson e o Mário Marra vão mostrar pra gente no campinho essas opções, as forças também do time equatoriano. Os dois estudaram muito nos últimos dias para a transmissão. O Marra tá na transmissão hoje, né, Marra? Sim. Do jogo, isso. E o Jailson também separou algo especial pra gente. A primeira questão, que envolve aí a defesa, a gente viu na matéria ali do Vlad, essa relação que o Félix Torres tem com o time, com o país, claro, e esse conhecimento que ele tem do adversário do Corinthians. Vocês entendem que isso é um fator, é um argumento, tem peso nesse momento de escalar o time? O fato dele ter esse conhecimento local pode contar a favor dele para jogar? Eu acho que se a defesa tivesse respondendo bem em todas as partidas, não teria peso. Mas a defesa do Corinthians, ela é alvo, pega os principais jornais de Guayaquil, ela é alvo de estudo lá. As pessoas em Guayaquil, e aí pega o Universo, por exemplo.
Eles estão falando da defesa do Corinthians, do comportamento estranho da defesa do Corinthians. Então faz sentido pensar que ali está um jogador mais alto, ali está um jogador mais físico. Ali. Só que, assim, o ataque do Barcelona não é um ataque alto e físico. Não é? Não, é um ataque rápido. Tá. É um ataque que precisa de campo para correr. Não é... E, assim, não é uma característica de trombada lá na área e tal. Mas faz sentido pensando que, pode ser que o Félix Torres jogue... O cara tá em casa. O que ele nunca jogou no Corinthians, né? Acho que a gente vai falar disso, né? O que ele nunca jogou no Corinthians. Ele estar em casa pode ser um argumento, Jailson, ou não? Não. Sabe aquela história assim, escala o Dante contra os alemães porque ele sei bem, conhece? Né? Acho que eu já vi isso. Eu já vi isso daí em algum lugar. Não. Mas o cara tá em casa, conheceu o estádio, isso não conta? Mas aí é com todo o respeito particular dele. Assim, o Ramon tem que pensar na equipe como o que tá melhor para a equipe. Não a questão de em casa ou não. Assim, a gente vem falando aqui, o André Ramalho, com a bola no pé, ele pode ser um desafogo melhor. E o Gustavo Henrique, defensivamente, em relação à bola aérea, em relação até ao próprio contato que pode ter ali em determinado momento do jogo com o centroavante, então ele pode ser melhor utilizado. Então o Gustavo Henrique e o André Ramalho seriam as minhas escolhas, por exemplo. Eu não sei a opinião do Marra. Mas no meu caso eu não conto com esse negócio de em casa conhece melhor, não. Assim eu vejo que for melhor para a equipe. Por exemplo, o Gustavo Henrique, em determinado momento, ele vai ter embate com o Riveiro, né? Que é o 9, enfim, é um cara um pouco mais forte, mas é um cara que também, como o Marra falou, que ataca também o espaço. Até o gol foi assim. Então, o gol que eles fizeram com 1 a menos, o empate que o Tonhão estava falando, foi o Riveiro e o ponta, o 13, qual é o nome dele mesmo? Ou é o Corosco? O Corosco. Os dois, em determinado momento, o time com 1 a menos, fizeram uma dupla de ataque. O Corosco joga um pouco mais aberto. Só que como estava com um jogador a menos, eles fecharam a dupla e ali uma tabela muito rápida, eles acabaram fazendo gol de empate contra o Nacional. Só que, na minha concepção, Gustavo Henrique e André Ramalho. Bruno, sabe por quê? Gustavo Henrique e André para você. Sim. É uma questão de jogo. Você pensa assim, qual é o zagueiro do Corinthians que tem mais qualidade com a bola? É o André Ramalho. É o André, É experimentado, assim... Ele é o mais rápido? Não, ele não é o mais rápido. Ele é que tem mais qualidade com a bola. Eu penso que esse tipo de jogo, e o Corinthians tem mais construção, eu até pedi uma tela mais tarde sobre isso, o Corinthians cria mais, trabalha mais com a bola, é menos direto, menos vertical, tal. Você precisa ter um jogador que a bola descansa lá atrás. É um cara que vai errar menos passe, é um cara que vai enxergar, bobearam na marcação ali, é agora. O Gustavo pode fazer isso, o Tchoca pode fazer isso, o Félix Torres, todos podem, não tem nenhuma proibição, não é pecado. É que, assim, o André Ramalho faz melhor. Então eu acho que, assim, é o tipo de jogo que o fator externo pode pesar, tal, assim, pode, mas vamos pro interno? Vamos pro fator interno mesmo, que é o jogo, que é o principal ponto a ser observado, o jogo dá certo, o André faz o jogo dar certo. Porque, Tonhão, quando no ano passado o Corinthians, e até, no ano passado principalmente, conseguiu aquela sequência de invencibilidade, de jogos, a dupla era Gustavo Henrique e André Ramalho, não é isso? Não é, Tonhão? Era essa a dupla. Exatamente, isso. Aí agora, no começo do ano, o Tchoca começou a aparecer, o Gustavo Henrique estava machucado, tinha problema físico, está voltando agora também, voltou na última partida. Eu não sei se na última partida já foi um teste ali com o Gustavo Henrique e com o Félix, ou se foi justamente para preservar os dois que vão ser titulares hoje, né, Tonhão? Exato, essa é a dúvida que surgiu, porque esse jogo contra o Mirassol, a base foi praticamente mantida, mas aí tivemos essas mudanças, na defesa, que foi uma dupla de zaga nova, Gustavo Henrique e Félix Torres, ainda o Matheus Bidu jogando pela esquerda, que é um jogador que ataca mais, então quando joga em casa, o Ramon Dias tem preferido colocar o Bidu, mas a gente percebe que o Andileri, quando tiver todas as condições, deve ser o titular dessa defesa. E depois o Garro, o Garro que vem também com essa questão do joelho, que desde o ano passado, então ele foi poupado contra o Mirassol. E o Ángel Romero, até uma mudança de esquema, mas aí foram os 3 atacantes e não esse losango no meio campo, mas dessa vez o Garro volta também. E o Félix Torres foi um jogador que até jogou bastante, teve mais de 50 jogos pelo Corinthians no ano passado,
mas nunca se firmou como titular. E o Gustavo Henrique, enquanto ou era ele ou era o Kaká muitas vezes também, né? Mas no final dessa reta final do ano passado, quem ganhou essa posição foi o Gustavo Henrique. E o Tchoka acho que foi a grande mudança, né? Porque foi um jogador que chegou ali meio que no fim da fila, mas agora já vem fazendo essa dupla com o André Ramalho. Mas um ponto que o Marra citou, o Corinthians, o jogo contra o Mirassol foi apenas o 4º jogo no ano que o Corinthians não levou gols. Então a defesa ainda realmente é um ponto. E até o Ramon falou num tom meio irônico, né, na coletiva depois da vitória sobre a UCV, falando: se vocês quiserem, se a torcida quer, eu arrumo a defesa em 20 segundos. Contra o Mirassol funcionou com uma dupla de zaga diferente. Agora, se ele vai manter, a tendência é que o André Ramalho esteja como titular. Agora, o parceiro de zaga, ainda essa dúvida, e aí dá para falar que tem 3 disputando essa vaga: Félix Torres, Gustavo Henrique e o João Pedro Tchoka também. Porque quando ele fala que arruma ou que arrumaria em 20 segundos, foi no sentido de ter um time mais defensivo e menos ofensivo, né? E ele falou que a torcida não aceitaria isso. Não faz sentido pra mim. Faz? Não faz sentido. Não faz, Jailson? Esse lance dele em 20 segundos e trocar o sistema que ele demorou tanto pra arrumar, não faz sentido. E sim, como análise de discurso, que faz parte também do nosso trabalho, mostra até uma insegurança do Ramon. Porque qual a necessidade dele falar que eu sou bom a ponto de resolver isso em 20 segundos? Então resolva, né? Por que não resolveu? Resolva isso sem prejudicar outro setor do clube. Sem precisar falar. É assim, mostra uma certa insegurança que não bate muito com a experiência dele. Mas será que hoje vai ser um time mais defensivo, por ser fora de casa, por ser o primeiro jogo, do que ofensivo? Deveria ser mais cauteloso. Por isso que eu iria com o Hugo, sim, no lugar do Bidu, por exemplo. Na lateral. Na lateral. Porque, justamente por conta dessa questão de o Bidu é muito mais ofensivo e você tem que tomar cuidado, porque esse time do Barcelona é bem perigoso, é muito veloz mesmo nas pontas, e o jogo do Corinthians você precisa com que os laterais façam parte dessa construção ofensiva. Só que se você liberar muitos laterais, você vai dar justamente o espaço que o Barcelona quer, que é atacar as costas dos seus laterais. Então eu acho que hoje seria assim, um pouco mais inteligente você preservar um pouco, deixar os laterais um pouco mais presos, tentar articular com os volantes e com o Garro, né? E com os 2 atacantes, do que dar o espaço que o Barcelona quer. O Barcelona quer justamente isso. Que os laterais do Corinthians subam por ataque. Eles atacam, né? Exatamente. Para você oferecer as costas desses laterais. E aquela ideia que o Tonhão estava falando, a possibilidade de mexer nos volantes? Não. Não? Não, pra mim não. Você tirar o Carrilho, que é o melhor jogador. O Carrilho não dá pra tirar. É o melhor jogador do time no momento, assim, no meio-campo. E o Martins é o jogador de mais pegada. Exatamente. Também acho. Aí seria a questão física do Bidon, que vai tirar o mais técnico. Rápido também. Exato. Mas não dá pra tirar o Carrilho do time. Não. Eu não mexeria nesses 3. Com essa, vocês falaram que não é um time muito alto, é isso? O time do Barcelona? Não. Mas assim, o problema aéreo também na defesa do Corinthians, quando não tem o Gustavo Henrique, principalmente, ou o Félix, é porque são poucos jogadores altos, certo? Certo. Só tem o Carrilho e o Yuri. Certo. Basicamente isso, né? Eu não tiraria, não. Não, eu não trocaria, não. Aliás, jogadaça que ele fez aí, ó, que a gente tá vendo. Jogadaça. Marra, vamos lá. O que é que você separou aí pra gente? É sobre o adversário do Corinthians? Sobre o adversário, sobre o Barcelona de Guayaquil. Vale a pena destacar que tudo o que o analista, o comentarista quer é padrão. Padrão porque aí é repetição. Repetiu uma vez, fez outra vez, deu certo e tal. Não existe padrão ainda. São 5 jogos só. E mesmo 5 jogos, sendo utilizados 21 jogadores. O segundo Castilho tem mexido muito no time porque ele precisava priorizar a Libertadores. E olha, para piorar a situação de padrão ainda, no jogo passado ele perde um jogador com 10 minutos. Ou seja, é tudo muito cedo para falar do Barcelona, mas algumas coisas deu para perceber. Vamos lá, separei 3 lances. Uma característica, você pode observar que os 2 lances que eu separei primeiro, eles são antes dos 10 minutos, porque teve a expulsão com 10 minutos. Então a gente tenta ver. Tá lá o El Nacional, o jogo grande, 2 times grandes do país, tentando sair para o jogo. Eu já vou mostrar aqui, Bruno, rapidamente, e fãs do esporte, como tem uma pressão para retomar a bola. Uma pressão alta. Pensa bem, o Barcelona estava com a vantagem, ele tinha feito 1-0 fora de casa. Poderia, não, joga aí, El Nacional. Não era esse o caso. Olha lá,
aqui tem uma dupla de marcação, aqui também tem, aqui tem um na sobra, esse aqui não vai receber a bola, nem aquele. O time estava montado para recuperar a bola. Ainda assim, foi batido o lateral e, presta atenção aqui que é legal. O Real Nacional agora tem domínio da posse da bola. E algo que o Corinthians pode fazer hoje, toca rápido. Olha só o que fez o Real Nacional. Recebeu? Tudo de primeira. Toca de primeira. Olha lá. Toca de primeira. Deu certo. Envolveu. Até que eles perderam a bola. Mas tocou, e veja, a qualidade dos jogadores do Corinthians é diferente da qualidade dos jogadores do Real Nacional. O Corinthians tocando rápido, Garro, Memphis e Uri, o Corinthians pode descolar um espaço na defesa do Barcelona. Separei um outro lance, jogada de bola parada, 9 minutos. O Barcelona vai para o ataque. Presta atenção como dessa vez voltou lento. Então vamos lá. Bola alta na área, o Nacional tira. Opa, se tocar de primeira pode dar certo, hein? Já acionou aqui. Olha a volta mais lenta. Como tá vindo bem o Nacional e como tá vindo... Tocou de primeira. Gente, isso é segredo pro jogo de hoje. Toca de primeira. Vou até voltar. Toca de primeira para você. Isso, Marra. Tem jogador para isso. Olha lá, ficou no mano a mano, 1 contra 1. Expulso. Expulso com 9 minutos. Para acelerar, vamos lá pegar o lance do gol. Tá lá a jogada. Aqui tem um elogio. 2 jogadores, Dixon Arroio e o brasileiro, o Leonai. Presta atenção na jogada. Tá lá o El Nacional fazendo a jogada por dentro. Opa, vai. Agora foi toque de primeiro? De primeira? Mas ali o Arroio estava ligado. Ele roubou a bola. Acionou o contra-ataque. Era 10 contra 11. Quase 70 minutos. Valiente. Toca. Olha lá o Riveiro. Recebe de novo do Corozo. Chega o Riveiro e faz o gol. Tem 2 volantes que pegam bem. Os outros têm menos compromisso. O Corinthians tem que estar atento. Toca de primeira, porque o resultado o jogo pode se abrir. Então é isso, com velocidade o Corinthians pode surpreender o Barcelona. Então é isso, agora bora para mais informações do Corinthians. O Breno Bidon que revela conversa com o elenco para conter a afobação e brinca sobre Garro, que ele é folgado, falou que o Garro é folgado aí nos treinamentos, no time do Corinthians. Meio-campista que prevê timão diante do Barcelona, com postura diferente do que apresentada nos 2 jogos contra a Universidade Central da Venezuela. O jovem meio-campista do timão que participou do Globo Esporte aí numa entrevista direto do Equador e revelou como o elenco do Corinthians agiu para corrigir os problemas apresentados diante da UCV. Ele falou que o time conversou bastante, que o time precisa atacar mais rápido e o time não estava usando o seu melhor elemento, que é a posse de bola e dominar o jogo. Ele ressaltou que ainda mais na arena onde o Corinthians realmente tem esse ritmo de jogo, de dominar o jogo, posse de bola, e falou que às vezes o time ficava afobado demais. Porém, ele já disse que o time já ajeitou, já consertou isso no jogo contra o Mirassol e nesse jogo contra o Barcelona aí de Guayaquil, o time vai ter uma postura bem diferente na Libertadores. A gente espera, né? Porque se for jogar os 2 jogos que jogou contra a Universidade Central da Venezuela, vai ser difícil, cara, porque não dá. Mesmo o segundo jogo sendo na Neoquímica Arena, não pode apresentar essa postura lá, senão já toma uma ataca e pra reverter aqui vai ser difícil. E o Bidon também falou daquele empate contra o CV, que teve um gosto de derrota, e eles sabiam que era muito superiores ao time da casa lá na Venezuela, porém, deixaram a desejar. E com certeza a postura ele falou que vai ter agora contra o Barcelona vai ser completamente diferente e o time chega completamente pronto para o jogo de hoje à noite. O meio-campista também que falou da conquista pela Sul-Americana com a seleção sub-20 no mês passado. Ele falou sobre a rivalidade travada com a Argentina e também brincou com o copeiro Rodrigo Garro. Falou que toda a Argentina é meio folgado, que eles brincam com os argentinos do time e diz que eles são bem folgados. Ainda mais o Garro que sempre brincou com ele, diz aí o Breno Bidon. E a partida do Corinthians contra o Barcelona de Guayaquil está marcada para hoje às 9h30, horário de Brasília, no estádio Monumental. O duelo de volta será já na próxima semana aí, então o Timão já tem uns jogos importantes aí na sequência, jogo difícil, jogo de decisão. Então é isso, Fel. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.